Olá, gente abençoada. Outra vez aqui falando sobre economia a mais, ensinando vocês um pouco a entenderem o mercado financeiro, a organizarem suas finanças pessoais e familiares, a estarem preparados para conversar com os gerentes dos bancos e principalmente para planejarem o seu futuro. E falando em economia, nada mais direto do que a gente falar sobre dinheiro. E eu vou fazer uma pergunta que é muito básica. Vocês sabem como nasceu o dinheiro? Pois é, muita gente não sabe. E eu fui pesquisar, fui na literatura para descobrir como nasceu o dinheiro. Na antiguidade, o que tinha valor era o ouro, as pepitas de ouro. Então as pessoas tinham pepitas de ouro, mas elas não podiam guardar em casa porque elas seriam vítimas de assalto, porque todo mundo sabia que determinadas pessoas guardavam pepitas de ouro em casa. Então levavam esse ouro para um ourives para que ele pudesse moldá-los em peso e tamanhos iguais. E o ourives dava um pergaminho, dava um pedaço de papel dizendo de quem era a propriedade daquele ouro que estava armazenado lá. Os proprietários desses papéis trocavam os papéis no mercado, ou seja, o ouro que estava lá com o ourives, ele mudava de propriedade rotineiramente. E o novo proprietário ia com este papel e resgatava o ouro. As pessoas começaram a perceber, e o ourives, inclusive, entendeu isso, que ele poderia moldar ouro, barras de ouro de diferentes tamanhos e pesos. E, obviamente, entregava papéis com diferentes valores. Pois bem, tinha nascido aí a cédula de dinheiro, que nós sabemos hoje, o papel moeda. Agora olhem a sacada do ourives. Como a grande maioria das pessoas não ia diariamente resgatar o ouro com os papéis que eram detentores, o ourives percebeu que ele podia imprimir papéis em nome dele, de propriedade de um ouro que não existia. E aí nasceu o que se chama malandragem, mas que o mercado financeiro sofisticou dizendo que era alavancagem financeira. Falando em dinheiro, com o dinheiro nós vamos falar do consumo, do consumismo. O grande filósofo polonês Zygmunt Bauman, que faleceu recentemente, era um filósofo brilhante e ele descreveu com propriedade as mudanças radicais que ocorreram com a Revolução Industrial. Duas mudanças muito importantes para a história da humanidade. A mudança das pessoas do campo para a cidade e a mudança da ferramenta para a máquina. E criou-se, no final do século XIX e boa parte do século XX, o que ele chamou de sociedade da produção industrial. Pois isso mudou radicalmente a partir do século XXI. Por quê? Porque hoje o que existe é a sociedade de consumo. E a sociedade de consumo que nós vivemos no século XXI, ela mudou radicalmente a forma das pessoas pensarem. As pessoas se tornaram mais materialistas, mais individualistas, mais narcisistas, mais hedonistas. Ou seja, vale mais hoje o ter do que o ser. Vale mais a casca do que o conteúdo. E em função da evolução tecnológica, onde tudo é novo por 24 horas, porque as inovações são recorrentes e são rotineiras, nós temos que a compra do luxo de ontem vai para o lixo amanhã. Por isso que nós temos que prestar muita atenção na nossa fome de consumir. Segundo Bauman, existem 4 tipos de consumidores e nós nos enquadramos em qualquer um deles. Primeiro, aqueles que adquirem produtos e serviços que não precisam ou não querem. Aqueles que adquirem produtos e serviços que não precisam e não têm dinheiro. Aqueles que adquirem produtos e serviços que não precisam, não têm dinheiro para impressionar alguém. E aqueles que adquirem produtos e serviços que não precisam ou não querem, não têm dinheiro para impressionar alguém e mostrar o que não são. Nós temos que considerar
hoje em dia, quando nós chegamos na frente de uma vitrine, quando nós olhamos uma propaganda na televisão, porque existem técnicas sofisticadíssimas para nos induzir emocionalmente a uma compra. E falando sobre o consumo, vamos falar sobre a relação homem e mulher. Até meados do século passado, a relação homem e mulher era a mulher da porta da casa para dentro, o homem da porta da casa para fora. A mulher como cuidadora, o homem como provedor. Pois não é mais assim. Com o movimento feminista, com a mulher adentrando ao mercado de trabalho, ocupando posições de destaques, a situação mudou radicalmente no seio familiar. E, infelizmente, muitas das famílias não entendem como lidar com esta nova realidade econômica e social. No próximo bloco, eu vou orientá-los a como minimizar os problemas oriundos dessa dificuldade de relacionamento nas famílias por causa de dinheiro. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas metade, mais precisamente 51%, infelizmente, dos divórcios no Brasil são oriundos de discussões financeiras. Porque, como eu disse, nós vivemos uma outra realidade no seio familiar, com a mulher deixando de ser só cuidadora e também estando no mercado de trabalho. E isso mudou as relações, mas as pessoas não conseguem se adaptar a isso. Uma dica importante, uma vez me perguntaram, o dinheiro do casal deve ser misturado? Eu disse absolutamente sim. E como nós devemos fazer isso? Tudo que for relativo ao curto e ao médio prazo deve ser misturado proporcionalmente ao que cada um ganha. Então, por exemplo, 80% do salário de um e de outro deve ir para uma conta comum, vamos chamar de conta familiar. Essa conta é para as despesas com a casa, com a eletricidade, com a água, com a TV a cabo, com o supermercado, com a escola dos filhos, com a poupança para trocar de carro do casal ou para fazer uma viagem de fim de ano. Isso tudo é compartilhado e vai para uma conta conjunta. Dos outros 20%, 10% é para cada um gastar no que quiser. Agora, os 10% que sobraram, este é uma poupança individual de longo prazo. Isso aí não pode ser misturado, por uma razão muito simples. Casamentos podem ser desfeitos. E a história para você construir uma poupança previdenciária dura décadas. Você não pode correr o risco de lá na frente, aos 50, 60 anos, você ter que recomeçar a construir o futuro e a tua aposentadoria. Não existe fórmula ideal para o casal se relacionar financeiramente, mas essa é uma estratégia que dá certo. Separe investimento de curto e médio prazo, inclusive despesas de curto e médio prazo, conta conjunta. Investimento de longo prazo, especialmente previdência privada, é uma conta individual de cada um. E, se possível, contratem um consultor. Porque muita gente não quer gastar dinheiro com consultor. E aí eu vou contar uma historinha para vocês. Existia lá uma grande indústria e, em função da tecnologia, toda a indústria dependia de um megacomputador. Computador que valia 5 milhões de reais, teve um problema. E o dono da empresa, como dependia basicamente, toda a atividade da empresa dependia daquele computador, mandou chamar imediatamente um consultor. O consultor apertou um botão, desligou o computador, abriu o computador, pegou uma chave de fenda e apertou um pequeno parafuso. Fechou o computador, ligou, apertou no botão on, ligou e voltou a funcionar perfeitamente. Aí ele disse, olha, está resolvido o problema. O proprietário da empresa disse, eu não acredito, mas rápido assim? Ele, sim, 5 minutos, está resolvido, não vai ter mais problema. Aí o proprietário perguntou, e quanto que eu lhe devo? O consultor disse, R$1.000. Aí o proprietário ficou louco, disse, R$1.000? Por 5 minutos e para apertar um parafuso? Me nego a pagar. Me nego a pagar. No dia seguinte chegou a nota discriminada, o proprietário leu
chamou o diretor financeiro e mandou imediatamente pagar. A nota fiscal estava discriminada assim: apertar um parafuso, R$1. Saber qual deles e quanto apertar, R$ 999. Consultores e especialistas não cobram pelo que fazem, mas pelo que sabem. Eu fiz uma palestra para 300 pessoas, a grande maioria universitários, e perguntei se 1% de juro ao ano era muito ou era pouco. Olha, 2/3 deles levantaram a mão dizendo que era pouco. 1% de juro em 35 anos é 41,7%. Vocês vejam a falta de educação financeira das pessoas, que ela é traduzida também no momento em que nós vamos consumir. Porque, por exemplo, quando nós vamos consumir, nós só olhamos se a prestação cabe dentro do nosso orçamento. Realidade atual, CDC, Crédito Direto ao Consumidor. Você vai lá e compra uma TV, R$3.000. A taxa de juros mensal é 4%. Financiada em 36 vezes. A prestação, R$169, cabe no teu orçamento. Quando você terminar de pagar essa televisão, você pagou 2 televisões. Financiamento de carro, que tem taxa mais baixa, 2%. Em 48 meses, você vai lá e financia R$50.000. Pois bem, em 48 meses, você pagou R$1,5 carro. Vício cultural nosso de não saber poupar antes de gastar. E pior, nós gastamos com dinheiro que não temos e que é oriundo de financiamento. No próximo bloco, eu vou dar umas dicas para vocês das precauções que vocês devem tomar quando vocês forem conversar com o gerente do banco. É uma dica muito importante para que vocês não sejam passados para trás. Até já. Vocês sabem qual é o cafezinho mais caro do mundo? É o café do gerente do banco. E vou contar por quê. O gerente do banco, ele está no papel dele. Ele está lá para vender produtos que rendem muito mais para o banco do que para você. Alguns produtos que normalmente nos oferecem para que nós possamos nos relacionar com o banco. Caderneta de poupança, crédito direto ao consumidor, cartão de crédito e título de capitalização. Vou começar pelo último. O título de capitalização, você faz uma contribuição mensal durante 36, 48 meses e concorre toda semana a prêmios de 200, 500 mil reais. As pessoas se iludem com esse sorteio e acabam comprando o título que é descontado, debitado em conta todo mês. Só que é uma coisa interessante, no final do prazo, para vocês terem uma ideia, vamos imaginar que ele contribua com R$100 por mês. Da primeira contribuição de R$100, ele vai receber só 10%. E ele só vai receber 100% da última contribuição. Ou seja, você faz uma aplicação para arriscar na loteria, mas com a certeza de que você vai receber menos do que você contribuiu, não só por causa da inflação, mas pelo retorno que esse tipo de título oferece. É muito mais barato comprar um bilhete de loteria. Segundo produto, caderneta de poupança, quando a taxa de juros básico da economia, Selic, está abaixo de 8,5%, como agora, que é 2%, a poupança rende 70% da Selic. Se a Selic está 2, 70% de 2 dá 1,4%. Quanto que vai ser a inflação esse ano? Entre 2 e 2,5%. Ou seja, se vai render só 1,4%, você aplicou na poupança para perder dinheiro. E o crédito direto ao consumidor, como eu já falei, 1, 2% ao mês faz um rombo nas tuas finanças quando você vai comprar uma televisão, quando você vai comprar um carro, quando você vai financiar um smartphone. Então nós temos que prestar atenção nesse tipo de investimento, né? Não podemos comprar micos. Agora vou falar sobre estratégia de investimento. Quando me perguntam no que investir, eu digo, para que você quer investir e quando você quer resgatar? Porque o que baliza o investimento é o prazo. Existe investimento de curto prazo, médio prazo e longo prazo.
O primeiro investimento que você faz é o para o curto prazo, que é para as emergências. Emergência de perder o emprego e ficar sem renda 6 meses, ter uma cirurgia que o plano de saúde não cobre, e aí só tem um destino para essa conta. Até há pouco tempo eu falava em letra financeira do Tesouro, LFT, que é baseada na taxa Selic, que eu disse que é a taxa de juros básico da economia. Hoje eu já digo um pouco diferente. Deixe o dinheiro aplicado num banco digital, porque o banco digital, o dinheiro que fica na tua conta, ele rentabiliza pela Selic, que é 2%, mas não tem imposto de renda, porque é uma conta a pagamento. O investimento de longo prazo é um só, previdência privada, do que nós já falamos. E o investimento de médio prazo, eu digo aí de 2 a 5 anos, é um investimento planejado. É um investimento para trocar de carro, é um investimento para comprar uma casa maior, é um investimento para fazer uma viagem com a família. E aí, existem produtos muito bons que são, por exemplo, CDBs de bancos médios, que normalmente pagam, dependendo do prazo, 110%, 115% do CDI, por serem bancos médios. E que tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por CPF e por banco. Um outro investimento muito interessante são letras do crédito do agronegócio. São cotas de fundos imobiliários. São NTN-Bs ou IPCA+, que são títulos públicos do Tesouro. Basicamente, fiquem nesses produtos que vocês vão ter segurança e rentabilidade adequada, obviamente, para o cenário econômico atual. E agora, para todos aqueles que estão desanimados, para todos aqueles que, nesse momento de escuridão, não têm vontade de levantar de manhã, para aqueles que estão desempregados, para aqueles que sofrem as perdas de familiares, para aqueles que estão com familiares doentes, eu digo, não percam a fé. Ouçam o padre Reginaldo Manzotti, escutem o que ele diz, porque ele é a voz de Deus aqui. E eu fiz um poema há muito tempo atrás, não para agora, mas se aplica a esse momento que nós vivemos, no sentido de te mostrar um pouquinho mais, ampliar o teu olhar e o teu horizonte para a grandeza da divindade, para a grandeza do Cristo e para você saber que você nunca está sozinho. A minha reflexão, eu dei o nome de Poema da Esperança. Nem a tristeza, nem a desilusão, nem a incerteza, nem a solidão, nada me impedirá de sonhar. Nem o medo, nem a depressão, por mais que sofra meu coração, nada me impedirá de continuar. Nem o desespero, nem a descrença, muito menos o ódio ou alguma ofensa, nada me impedirá de viver e de perdoar. Mesmo errando e aprendendo, nunca deixarei de lutar, de agradecer e de recomeçar. Quero viver cada dia como se fosse o primeiro, como se fosse o último, como se fosse o único. Quero viver o momento de agora como se ainda fosse cedo, como se nunca fosse tarde. Quero manter o otimismo, conservar o equilíbrio, fortalecer minha esperança, recompor minhas energias para prosperar todos os dias. Quero caminhar na certeza de chegar, lutar na certeza de vencer, buscar na certeza de alcançar, mas saber esperar para poder realizar todos os ideais do meu ser. Enfim, quero ser o melhor de mim para viver intensa e maravilhosamente até o fim. Até o próximo programa.